o Trajetórias já está no ar. Hoje nós seguimos nossa série em homenagem aos educadores, essas pessoas que modificam o mundo e a realidade através da educação, nos mostrando que dá para crer num futuro com esperança e mudança. Hoje o nosso convidado é o historiador, professor de História, Paulo Navosati. É um prazer te ter aqui hoje. Olá, Vanessa. Tudo bem, Tudo Paulo? bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos contar a tua história, né, Paulo? Vamos História para um professor de História. Então conta para mim como é que começou essa tua paixão, esse teu amor pela história. Então, a história ela entrou na minha vida muito naturalmente. No almoço de família de domingo, meu avô, o seu Stefano Navosati, ele gostava muito de história. Ele até nos deixou recentemente. E foi no primeiro contato, né, que eu tive com história, foi quando despertou o interesse em história, quando realmente eu estava ali almoçando e com meu avô falando de Júlio César, né? Então, foi a partir de casa, né, desse contato com meu avô, né, que foi o principal responsável, né, por eu gostar de história. Então, que eu aprendi sobre o Júlio César, que eu fiquei fascinado pelo Getúlio Vargas. Então, a partir dele que eu comecei a ter esse amor da história, né? E a gente sabe que na história tu tem muitas vertentes ali, né? Tem a questão dos historiadores, mas tu também escolheu a área da educação, né, Paulo? E o que te fez escolher essa ferramenta? Então, a educação, ela entrou na minha vida. Eu entrei muito novo na faculdade de História, eu entrei com 17 anos. Eu tinha recém acabado o ensino médio, e aí eu prestei vestibular para História e passei. E aí, ao longo do tempo, a gente chega lá no quinto semestre, é o semestre da crise, né? Que a gente fica, será que nós vamos fazer da vida? E agora? E aí eu acabei trancando a universidade, fiquei um tempinho fora e voltei. Quando eu voltei, eu participei de um programa de bolsas de docência, o PIBID, que tinha lá naquela época, né? A professora Eliana Silveira, que me convidou e eu comecei a participar. Aí eu entrei numa sala de aula. E aí que caiu a ficha. Aí eu fui trabalhar em escolas estaduais, vi a nossa realidade. Desafios. O desafio que fugia muito, né, daquela teoria que a gente aprendia na faculdade. Porque na faculdade, na universidade, as teorias são muito boas, né? Mas agora quando a gente rompe aqueles muros e vai para a prática, aí tu vê o que realmente... E ali eu comecei a ver várias dificuldades daqueles alunos. Eu comecei a trabalhar primeiro no bairro Bom Jesus. Então eu atendia todo aquele público e via muito a realidade deles, né? De ter N situações, de muitas vezes o aluno recorrer à escola também para se alimentar, uma coisa que eu não tinha essa noção, né? E ali na prática que a gente vê essas realidades, né? A gente está acostumado, né, Paulo, com esse termo de romantizar a profissão e esquece dos desafios que tem por trás disso. E eu imagino que o professor, ele sente na pele tudo isso, todas as dificuldades do aluno que, como você disse aqui, que às vezes a única refeição que tem está na escola, justamente, que foge da violência ou que leva a violência de casa para a escola, né? Então, são esses os principais desafios que tu percebe nesse dia a dia de lecionar? Claro, principalmente na educação pública, né? Essa constante flerte da criminalidade. Então, desses primeiros alunos que eu tive, muitas vezes sendo convidados para entrar, né, no mundo da criminalidade, e a escola é a forma da gente conseguir tentar barrar isso, né? O professor, ele tem essa missão de tentar tirar essa criança e colocar num caminho de prosperidade, assim, sabe? Então, a gente tem esse papel muito importante de, já pequenininhos, a gente tentar encaminhá-los, né? Então, para o caminho do bem. Exatamente. Que pena que tem que ser assim, né? Mas que trabalho lindo que é. E bem nessa vertente, eu quero conversar contigo sobre a questão da museologia, né, claro, Paulo? Porque tem essa dificuldade de acesso. Muitas crianças ou jovens saem da periferia, nem sabem o que é um museu, quem dirá vão entrar num museu. E tu tem esse projeto muito importante que você fez parte, enfim, que oportunizou para que milhares de crianças pudessem conhecer e ter acesso a um ambiente como esse, né? Conta pra gente, então, o que era esse projeto, de que forma que ele atuou na vida dessas crianças e jovens. Sim,
Esse museu ao qual esse projeto ao qual tu te refere é o projeto Museu Ponte, que foi realizado no Museu Júlio de Castilhos, né? Então, com o pessoal de lá, nossa diretora, a Doris Couto, o pessoal do setor educativo, o Luciano, a Maria Fernanda, o Leonardo, eu também como mediador, né? Então, a gente viu, né, através dos dados que o museu dava, que a periferia, ela não frequentava o museu. Então, os bairros periféricos, como Sarandi, como Restinga, que foram os bairros que fizeram parte, né, da primeira fase, então eles não frequentavam o museu. E a gente se perguntava por quê, né? Então, iniciamos esse projeto, né, o qual a gente trazia, então, essas crianças. Eu estava olhando os dados para falar para ti, foram em torno de 650 alunos. Muitos, 650 alunos. Então, foram muitas turmas que a gente recebia toda semana. Então, a gente desenvolveu um trabalho. E o Museu Júlio de Castilhos, ele é o primeiro museu do estado do Rio Grande do Sul. Ele é o museu mais antigo do estado do Rio Grande do Sul. Ele foi criado pelo Borges de Medeiros, né? Em memória, em homenagem ao Júlio de Castilhos, nosso primeiro governador constitucional, ele que vai escrever a Constituição de 1891. Então, o museu ele é muito importante. O Museu Júlio, ele conta com 10 mil peças de acervo de história do Rio Grande do Sul. Seja Sino das Missões, seja a xícara do Bento Gonçalves, o charuto usado pelo Getúlio Vargas, a rede do Getúlio Vargas, fotos do Flores da Cunha, do Borges. Então, a gente tem um acervo muito riquíssimo. Então, por que não unir todo esse trabalho feito no museu, toda essa riqueza educacional, cultural, e trazer junto a essas escolas que não frequentavam, né? E a partir de agora frequentam, né? Então, isso foi um trabalho muito bom. Ele permanece ainda, ele segue, teve essa primeira fase, depois agora até o final do ano teve a segunda, agora em 2024 vai ter a sequência, que é justamente isso, trazer esse aluno, desenvolver um trabalho com o educador, com o professor, né, que muitas vezes até o próprio professor não tem tempo. Pô, o professor mora longe, não tem tempo e a escala é muito, muito pesada, né? Então, daqui a pouco, tu dá aula todos os dias, nem tu consegue ir ao museu, né? Então, tu traz os alunos, a gente, no início da introdução do projeto, a gente chamou os educadores, fez uma fala com eles, trocou, refletiu sobre, inclusive foram feitas ações nas escolas depois da visita ao museu. Eles se trocaram cartinhas. Coisa linda, né? Então, e por quê? Porque esses tempos atrás eu estava dando uma aula e estava contando a evolução, que primeiro teve o disco de vinil, daí depois teve a fita cassete, né? Eles não sabem disso, né? Do Walkman, quando a gente era pequeno. Então, essas coisas a gente conta para os alunos, mas isso faz 20 anos. É uma outra realidade para eles. Só que eles têm 11, 12 anos, né? Então, é uma forma de tu trazer. Então, o museu ele é muito importante para essas questões, né? Porque a gente pensa que o museu é um lugar onde fica só as coisas velhas, antigas lá, empoeiradas. É o pertencimento, né, da gente que está ali. O museu está vivo. O museu que guarda os elementos que constrói a nossa identidade como gaúcho, né? Então, por que eu tenho conhecimento para debater determinada situação? A revolução tal, a questão tal, o Vargas, por que o Vargas foi bom, foi ruim, porque então, o museu ele acondiciona esses objetos que levam nessa discussão sobre a história. Sabe, Paulo, que ao conhecer a tua história, conhecer esse projeto, foi ele que inclusive me motivou a te chamar para poder contar essa tua importante contribuição, né, que tem feito. Eu sei que tua história é muito mais ampla do que isso. E na minha vida também foi uma professora de História e Geografia que me motivou, a professora Diná. Ela que me levava para museus, levava a nossa turma, porque eu, enquanto com a minha mãe solo, a gente não tinha oportunidade de conhecer os museus. Então, a gente saía de excursão lá de São Leopoldo e vinha para Porto Alegre participar desses.
conhecer as histórias. Eu me apaixonei por isso, tanto que até hoje eu fico passeando pelos museus aqui da capital, enquanto eu vou para casa. Então, a importância e o impacto que um professor tem na vida da gente, né? Como é que tu te sente olhando para trás e vendo que essas mais de 600 crianças, jovens, tiveram essa oportunidade e se sentiram tocados? Porque eu imagino que, com certeza, eles devem lembrar desse momento. Vanessa, o que é importante é a gente plantar a sementinha, né? Porque daqui a pouco, nem que eles não vão seguidamente, mas... E quando eles ficarem velhos e estiverem trabalhando aqui no centro ou fazendo alguma coisa, passarem a lembrarem, né? Pô, a gente teve pequeno, o professor nos levou lá, o quão é importante isso. Eu levo também as turmas também, então estou realizando um mestrado e também em educação em espaços não formais, que é justamente isso, que é trabalhar na rua, olhando as praças, olhando as igrejas, olhando os museus, porque eu acho que a sala de aula, ela rompe, a aula, ela rompe a sala de aula, ela pode ir para a rua, né? Principalmente em história, quando a gente entende a história patrimonial, por que aquela estátua está ali, por que aquele monumento está ali. Então é muito importante, né, principalmente eu levo todas as turmas que eu estou lecionando, eu sempre levo para a gente dar uma volta. Olha quanta coisa legal. E olha aqui onde a gente está, né? A gente está no centro de Porto Alegre, Deve né? ser o professor favorito deles. Então, é uma forma da gente entender a cidade, porque a cidade, ela conversa com a gente. Se aquele monumento foi colocado ali, se aquele herói, ou vilão, olha aí o debate que é levantado. Por que aquela estátua está ali daquele homem, daquela Faz pessoa? eles pensarem, né? Justamente. Então, ele tem que estar ali. Eu defendo esse patrimônio porque é importante para a gente saber o lado bom e o lado ruim das coisas. Então, ele está ali justamente para o debate ser feito. E se construir enquanto cidadão também, né, Paulo? E agora me conta um pouquinho, além do professor de história, do historiador, quem mais é o Paulo quando está em casa? Eu estou sempre lendo, né? Eu não fujo muito, né? Então, eu estou sempre lendo, sempre revendo, sempre... E a nossa carreira profissional, a gente tem que estar sempre pensando, né? Daqui a pouco tu tá ali dando uma volta na hora e tu pensa, pô, mas eu acho que pode ser uma aula legal. Daqui a pouco vir aqui, né? Então, 100% do tempo eu tô voltado, né? Algum planejamento. Então, e o professor, a gente tem que deixar claro que o professor ele não trabalha só dentro da sala de aula, né? Então, ele trabalha muito mais fora também, né? Então, às vezes é sábado, é domingo, tu está fazendo planejamento. Corrigindo prova de noite. Chega final de semestre, final de trimestre, aquela correria, né? As férias, nem pensar, né, Paulo? Sempre tem alguma coisa, né? E aí a gente tem que estar sempre fazendo algum curso, alguma coisa, né? E o que, se você fosse lá cedo, né, quando começou a faculdade com 17 anos, não sei se você já imaginava sendo professor, mas um conselho que você gostaria de ter ouvido naquela época, que hoje você tem noção de que seria importante para ti quando estava começando? Começando a lecionar. Sim. Veja bem se é isso que tu quer da tua vida. Se para um pouquinho, senta um pouquinho, respira e será que é isso que eu quero? Porque, olha, ser professor nos dias de hoje é complicado. Então, a gente tem que estar muito seguro do que a gente quer fazer, né? E agora, os cursos, eu tenho visto que, na minha época, quando eu entrei, os cursos eles deixavam para fazer os estágios mais no final. Uhum. E agora não, agora eles inverteram, porque é justamente isso. Porque para tu saber realmente se tu quer ser professor, tu tem que atravessar a portinha ali e cair numa sala de aula. Porque um professor desmotivado é ruim, péssimo para ele e também para as crianças ali que estão aprendendo, né? Exatamente, então tu tem que amar muito aquilo ali e enfrentar todas as dificuldades, né, que o professor ele encontra, né, o educador de modo geral, né, não só o educador social também em algum trabalho, né. Então a gente tem que amar muito, né, essa nossa. Então eu vejo isso, eu vejo assim, ó, se tu não tem certeza se é isso que tu quer para tua vida, não vai. Então para um pouquinho, respira, entende, porque muitas vezes a gente entra mais no embalo, né? Vamos ter que fazer vestibular, eu vou fazer e tal. E às vezes não, às vezes é importante parar, sentar um pouquinho.
E é algo que Pois é. muitas vezes é confortável, porque tu já passou por aquilo, então tu imagina na tua cabeça como que funciona dar aula, e na verdade não é assim, né? É muito Na diferente. teoria, muito tudo funciona, né? E aí chega na hora Aí é aluno que chega atrasado, Nossa. é aluno que não para de conversar. Não sai do celular. Não, hoje em Deus dia... o livre, o Bah, professor tirar hoje um em dia... celular. Ou não, hoje em dia, né? Hoje em dia... Na nossa época, quando nós estávamos na escola, o professor não tinha dificuldade do celular, né? E aí, hoje em dia, não. Hoje em dia, tu tem que fazer. Uma coisa também que eu sempre falo aos meus alunos, a importância da escrita na história. Porque, professor, tu vai copiar no quadro. Sempre vou copiar alguma coisa. Porque é o seguinte, ainda mais na história. Se eu estou dando uma aula, se eu virar as costas, eu ficar aqui falando, virar as costas e ir embora, eles esqueceram tudo. Então, a escrita na disciplina de história, não só na história, mas em português, literatura, é super importante porque é isso, porque é uma forma também do registro deles. Uma coisa que eu sempre falo também, coloque data. Porque a data vai dizer o que nós fizemos naquele dia, o que nós trabalhamos, e isso vai servir para a vida deles. Até Isso hoje. é história, né? Exatamente. Na agenda, tu vai escrever ali, tu vai botar a tua data, o que tu vai fazer, o que eu vou fazer amanhã. Então, isso é uma coisa que eles já vão levar para a vida, né? E o que te motiva, Paulo? O que te mantém apaixonado por isso até hoje? Que nem isso que eu estava falando, da gente contar essa evolução e ver o brilho nos olhos deles, assim, quando a gente fala, nossa, um disco de vinil? Aí eu pedi para eles, eu fiz uma atividade com os meus alunos chamado Túnel do Tempo. Então eu pedi para que eles trouxessem todas essas coisas, e trouxessem moedas antigas, fitas antigas, disco de vinil antigo. Então eles trouxeram, e a gente conseguiu, a partir dali, ver coisas que, não, mas isso aqui é da minha avó. Aí uma menina trouxe uma fita cassete e aí tinha várias bandas, uma era Barão Vermelho. Ela tinha 12 anos, daí eu perguntei, mas tu conhece Barão Vermelho? E ela, claro, meu pai escuta todo dia. Então, provavelmente, e ele usa fita cassete, então ele ainda tem a fita cassete e usa com ela. Então, esse encontro de gerações também, isso é muito importante. Quando eu falo para os meus alunos, olha, isso aqui, conversa com o vô de vocês. Esses dias eu estava contando sobre o 11 de setembro, que eu era pequeno, estava chegando do colégio. Eu sempre faço esse exercício com eles. Estava chegando do colégio, daí eu ligo a TV e estava aquilo ali acontecendo. E aí eu falo para eles, quando vocês chegarem em casa, perguntem para os pais de vocês o que estava acontecendo lá naquele momento. Então, esse encontro de gerações também, isso é muito legal. Tu me fez voltar no tempo agora, porque eu lembro que... O que tu estava fazendo no dia 11 de setembro? É meu primeiro ano de escola, eu fui direto para a primeira série, e o primeiro desenho de escola, eu lembro que foi em setembro, e em março começou a aula. Meu primeiro desenho foram as Torres Gêmeas de pé. E agora tu me fez voltar no tempo e lembrar. Tá vendo? Que coisa, né, Paulo? Mas vamos voltar um pouquinho no passado, já que eu tô aqui com um historiador, um professor de história. Conta pra mim, Paulo, se tu pudesse voltar lá no passado, lá pequenininho, o que é que tu diria para aquele jovenzinho, Paulinho? Eu falaria para ele continuar estudando. Segue estudando, que é isso aí que... ter aproveitado daqui a pouco uma aula a mais, que talvez eu não tenha... E aí depois quando tu vira a chave, tu se torna professor, que tu vê, né? Puxa, mas eu tive tantos educadores, tantos professores legais, que eu poderia ter aproveitado mais. Alguns eu aproveitei muito, mas eu poderia ter aproveitado muito mais e eu não aproveitei, né? Então, eu acho que eu diria isso para ele. Aproveita tudo que tu tá passando, vai na escola, presta atenção no professor, escuta o que as pessoas têm para te contar. Às vezes a gente não dá bola, a gente tem, né? Às vezes tem um adulto, que adulto chato, que tio chato, que só me fala coisa. Pô, ele tá te dando uma dica legal. Só que a gente ainda fica, né, muito... A gente com 13, 14 anos acha que sabe tudo, né? Então, que consegue tudo e tudo. E aí, muitas vezes, a gente é muito arrogante nesse momento e não percebe que, às vezes, um toquezinho, uma dica, né? Então, passa batido, né? E o que tu pode dizer, assim, pra gente do que a educação modificou na tua vida, olhando para trás, assim, desde que tu se tornou um educador, o que tu percebe que mudou na tua construção de pessoa? Eu consegui... Serviu porque a educação, eu digo que não é só uma profissão, é uma missão de vida, né? A educação, ela vai te moldando. Eu tenho certeza que se eu fosse para outra área, eu não teria
essa compreensão da vida que eu tenho hoje em dia. Lá daquelas aulas lá na Bom Jesus, sabe? O contato que eu sempre tive com as escolas de periferia também, ver essas realidades, sair um pouquinho da nossa zona de conforto, ir lá e pisar no barro e ver, não, só um pouquinho, peraí, só um pouquinho. Entendi. Pô, mas de tarde eu tenho que puxar todos os alunos para o meio da sala porque o sol ele vem até o meio da... Nossa. Porque não tem cortina. Isso aí a faculdade não diz pra gente. Aí todo dia de tarde tu ia dar uma aula pro 6º ano, criança, já chega no pique. Meninos, meninas, vamos aqui mais pro meio da sala, porque o sol de início de verão ali, então tu tem que, sabe? Então tu tem que realocar os alunos, tem que, sabe? Às vezes falta professor, tu tem que dar aula numa sala e só um pouquinho, gente, ir lá correndo e ir lá na outra. Tá aí, pessoal, tá tudo bem aí, sabe? Então essas coisas que a gente vai enfrentando, né, ao longo da nossa vida de educador. Esse sucateamento da educação, né? A desmotivação dos alunos. Não dá nem para se falar de desmotivação dos professores, porque não é uma desmotivação, é uma consequência da forma como eles estão sendo tratados. E, na verdade, o que eu vejo na sociedade é uma coisa que eu sempre tive para mim, que os professores são os verdadeiros heróis. São eles, né, Paulo? É o teu trabalho que faz a diferença na vida das pessoas. Porque tudo acontece através de um professor. Com isso, eu quero te parabenizar pela história linda que tu constrói, por todos esses projetos que tu te motiva a fazer. E eu quero que tu me conte agora qual que é o teu maior orgulho, assim, quando tu olha para tua história e consegue pensar, nossa, eu fiz isso. O primeiro contato, um dos primeiros estágios que eu tive foram com alunos inclusivos, né? E o primeiro aluno que me chamou de professor foi o Arthur. Era um menino com autismo. Ele escrevia muito bem, só que ele repetia as últimas sílabas. E aí eu falei para ele, Arthur, sempre que quando tu escrever, tu relê o que tu escreveu, porque tu escreve muito bem. Porque ele repetia a necessidade. E todas as palavras ele repetia as últimas sílabas. E aí ele falou, tá bem, professor. Foi a primeira vez que eu escutei, né? Então, quando caiu a ficha, que era aquilo ali. Que eu estava ajudando. Menor que seja a coisa, o ensinamento, ele é motivador, né? E olha, a gente se emociona falando, né, Paulo, porque começou com o Arthur, mas olha quantos outros Arthur não passaram pela tua vida e quantos não lembram da diferença. Aqui a gente conversando, eu tenho certeza que você nem imagina quantos alunos estão lembrando de uma coisa que você falou, de um objeto no museu que você mostrou, sabe? Esse impacto é o que vai ficar, sabe? É o que vai ficar marcado na tua história, na tua vida, eu tenho certeza disso. E quero que tu me conte agora, né? Quero que tu deixe um recado para esses teus alunos que estão nos assistindo, para as famílias, porque a gente sabe que o professor ele não impacta só o aluno, ele impacta a vida da família, a vida da comunidade. Exatamente. Quero que tu deixe tua mensagem para essas pessoas, Paulo. Eu queria dizer, então, para todos os meus alunos, ex-alunos, famílias, que sempre foi uma honra muito grande, eu sempre coloquei, né, tudo o máximo possível para que mudasse um pouquinho na vida deles, que construísse conhecimento, que trocassem essas informações também entre a própria família, como eu falei agora há pouco tempo atrás, de procurar resgatar a relação com o vô, com o pai, de chegar e dizer o que a gente estudou na escola. Então, não fiquem bravos quando o senhor pedir para escrever no quadro, porque é importante escrever no caderno, porque a escrita vai desenvolver vocês. Então, e é isso. Um abraço a todos. O Paulo fez eu me emocionar, que tô quase chorando já, Paulo, mas conta pra gente também como é que tu quer ser lembrado no futuro. Eu sei que tem uma história muito grande para construir ainda, tem muitos projetos para colocar em ação, mas como é que tu quer ser lembrado? Que nem agora quando nós começamos, que tu me perguntou, que eu falei para ti, tu prefere ser de historiador ou professor? Eu quero ser lembrado como professor, né? Então essa para mim é o que eu quero deixar ser lembrado como um professor que dedicou a vida para fazendo isso, né? E tentando mudar o mínimo que for, um pouquinho que for em cada
ficado educando, né? Com certeza não vai ser só o Arthur que vai lembrar disso. Paulo, fiquei muito feliz em poder contar a tua história, fiquei emocionada com todo esse trabalho lindo que tu desenvolve. Muito obrigada por sair um pouquinho da sala de aula e vir conversar com a gente. Obrigado, Anny. Então esse foi o Paulo Navosati, professor de História, historiador, que contou essa história tão linda pra gente de como a educação é capaz de transformar as pessoas. Então o Trajetórias de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima semana com novas trajetórias para você. Muito obrigada pela sua companhia e até lá!